Olá, 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 pessoal. Vou fazer a nossa reflexão de hoje. E o versículo de hoje é este. Lá no livro de João, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem ama, quem ama a luz, né? Odeia as trevas, a gente pode entender dessa primeira parte. E o que é a luz? A luz é Jesus. O próprio Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Certo? E, enfim, e sobre esta parte do versículo também, a gente pode extrair algumas questões, principalmente sobre a parte que fala o julgamento é este, né? Nos nossos dias, o que você mais ouve as pessoas falar assim é: ah, não me julga, ai, quem é você para me julgar, e isso, aquilo, esses discursos, né, que mais dividem do que agregam. E só que a gente esquece que quando a Bíblia diz assim, na nossa tradução, né, uma tradução meio errada, meio longe do significado original, quando diz assim, ah, não julguem para não serem julgados, essa palavra no original está mais perto do tipo, não me condene para não ser condenado. Porque esse tipo de juízo pertence apenas a Deus. Mas quando a gente julga as coisas, sabe? Tudo a gente julga. Todas as situações a gente analisa, a gente julga. Algumas pessoas estão mais apuradas para fazer análises mais profundas, outras pessoas se contentam com as análises superficiais. Mas tudo quanto é tipo de coisa a gente julga. Quer ver um exemplo bem simples? Quando a gente vai comprar alguma coisa no mercado, a gente julga se essa ou aquela marca vai compensar mais, se esse ou aquele produto vai trazer mais vantagem ou não. Isso é julgamento, isso é análise. Mas a gente produziu esse discurso na nossa sociedade, né? Ah, não me julgue. Ou até, além do mais, assim, ah, só Deus pode me julgar. Faz um tempo que eu li uma frase e ela diz assim, só Deus pode me julgar? Essa frase te consola ou te assusta? Porque olha só, a gente esquece que Deus é o justo juiz, né? Deus é a definição do que é a justiça. O que a gente usa aqui embaixo muitas vezes para o que é justiça, o que não é que as leis não sirvam de parâmetros para isso. Mas, olha só, o que nos torna um transgressor da lei aqui embaixo? O que nos torna uma pessoa que não cumpriu a lei? É justamente o que está escrito na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases, enfim, qualquer tipo de lei que a gente for analisar, o que torna a gente um transgressor dela? O fato de a gente não cumprir o que está escrito, certo? Só que acontece? Pessoas que se dizem entendidas da lei, elas manipulam a lei como elas querem. E isso é um tipo de julgamento, só que um julgamento negativo. É um julgamento distorcido para favorecer a ele mesmo, certo? Mas é um tipo de julgamento. Quando a gente é punido por não cumprir a lei, a gente foi julgado como transgressor. Mas se a gente cumpre a lei, a gente é julgado como um bom cidadão. Então, o primeiro passo que a gente precisa desmentir é isso, que a palavra de Deus não nos julga, porque ela nos julga. Sabe? Quando Jesus encontrava as pessoas,
estou relatando dessa maneira porque o encontro físico, né, com a pessoa de Jesus, as pessoas tinham esse encontro. Qual era a frase épica que Jesus falava? Olha, vai e não faz mais, vai e não pecas mais. Ou seja, isso é o julgamento, não a condenação. A condenação ainda virá. Todos nós passaremos pela consumação de todas as coisas e o processo da condenação está aí no meio. Mas, nossa, é intocável falar sobre isso nos nossos dias, né? Mas sabe por que se torna intocável falar sobre isso nos nossos dias? Porque a gente tem medo de encarar a verdade. Pode ver nas coisas mais simples do nosso dia a dia, quando a gente não tá afim de alguma coisa, a gente inventa uma desculpa e ainda a gente conta pra gente mesmo: ah, não, é só uma desculpa, eu não tô machucando ninguém, eu não tô ofendendo ninguém. Seria pior se eu fizer com má vontade e aí machucar, não sei o quê. Eu falando algo assim sutil, eu não vou machucar ninguém, isso, aquilo, não sei o quê. Sabe, e a gente tenta se convencer que isso é verdade, a gente tenta se transformar no nosso próprio juiz. Mas por que a gente tem medo disso? Pelo versículo seguinte, porque a gente tem medo que às claras, à luz de todas as coisas, as nossas más obras, as nossas atitudes deturpadas sejam descobertas. Então a gente sempre dá um jeito de colocar debaixo do tapete, varrer as coisas para debaixo do tapete. Veja só, os desentendimentos mais frequentes em casamentos, em amizades, tudo envolve a questão de não agir com a verdade, de tornar as coisas claras o tempo todo. Sempre é uma desculpa do tipo: ah, minha vida é corrida. Ah, nossa, eu não tenho tempo para nada. Nossa, isso, aquilo, isso aqui. Mas ter tempo para tantas outras coisas, às vezes as pessoas encontram. Mas ter tempo para Deus, ter tempo para ler a palavra de Deus, ter tempo para realmente deixar, né, essa palavra fazer efeito, a gente não tem. Mas a gente tem tempo. Quando a gente está numa necessidade, a gente se julga o justo, o justificado ali diante de Deus e fala: não, Deus, faz justiça para mim. Sinceramente, se a gente receber a justiça de Deus, a gente tá lascado, porque o que a gente merece e sempre mereceu é o juízo, é a morte. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos, ou seja, carentes, estão sem a glória de Deus. Mas uma questão bem importante aqui, uma questão de um consolo, de uma redenção no versículo. Quando diz assim: as obras eram más, quer dizer que depois de Cristo, por causa do que o Espírito Santo faz em nós, a transformação que ele faz em nossas vidas, as nossas obras passarão ou poderão passar a ser boas. Mas se a gente começar a se encher, né, inflar o nosso ego sobre isso, a Bíblia tem um remédio, tem uma vacina para isso também. Lá em Efésios diz: somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus, é mediante a fé em Cristo, mas isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Porque não é a nossa obra, é a obra de Deus, em poucas palavras. E é isso. Toda vez que a palavra de Deus começa a fazer efeito em nossas vidas, a gente passa a ter um distanciamento disso, via de regra, porque a gente não quer abandonar certos pensamentos, certos comportamentos, né? A gente não quer deixar de cometer a nossa mentirinha do dia a dia. Por quê?
Porque já acostumei, já é bom, eu me livro de tanta coisa praticando isso. E isso é um exemplo de uma obra má. Mas quando a luz vem em nossas vidas, quando a luz realmente ilumina toda a nossa vida, ilumina o nosso coração, dia após dia, a gente vai realmente reconhecer, olha Deus, eu preciso da sua luz na minha vida, eu preciso da sua graça, porque pobre ser humano que sou, sem o Senhor eu não consigo fazer coisa alguma. Eu sou pecador, mas obrigado pela misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. Porque se tem um fôlego novo, é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor é o autor da vida e da morte. Que fiquem algumas perguntas. O que temos escondido há muito tempo? O que não temos permitido que a luz do Espírito Santo de Deus ilumine em nossas vidas, em nossos corações? O que temos relutado e não temos permitido a verdade vir à tona?